Salmo 137, do versículo 1 ao versículo de número 4. Glória a Deus. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Nós vamos ler também Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25 e o 26, que diz assim: Atos, capítulo 16, versículo 25 e o versículo 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Meus amados irmãos, nessa noite, nós vamos estar meditando, observando esses dois textos a qual nós lemos, a qual nos relata duas histórias, onde mostra a atitude em que eles tiveram diante das situações, das provações, das lutas. O primeiro momento que nós observamos é o povo de Judá. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Eles estavam exilados na Babilônia, foram levados por Nabucodonosor. Segundo ou por causa dos seus pecados, Deus havia determinado que eles passariam 70 anos no cativeiro. E agora eles estão ali no cativeiro, distante da sua terra, distante da sua casa, distante de alguns familiares, porque nós vamos vendo que alguns ficaram, outros foram levados, uns foram na primeira leva, depois foram outras levas, a qual o povo foram levados cativos. Mas o que nós observamos é que aproximadamente dos 70 anos que o povo estava na Babilônia, lá para o ano 50 ao 59, não sabemos exatamente, nós podemos observar que o salmo é entoado. Esse salmo é descrito aonde aquele povo que estava na Babilônia, cercado pelos seus inimigos e com os seus corações pesados, eles ouvem dos moradores da Babilônia um pedido. O pedido era: cante-nos um cântico de Sião. Mas nós observamos, irmãos, que aquele povo, eles estavam pesarosos. Aquele povo, eles estavam entristecidos, desanimados, porque estavam na Babilônia, estavam em uma situação difícil. Então, quando lhe pedem um louvor, eles não tinham canções para entoar. E nós observamos que quantas das vezes nós nos sentimos como o povo na Babilônia. Nós nos sentimos pesados e tomamos atitudes essas motivadas pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Quando eles pediram a eles que cantassem uma canção de Sião, eles olham para a situação em que eles estavam vivendo e eles dizem: nós não temos razão, nós não temos motivo,
nós não temos nenhuma motivação para cantar, nós estamos presos. E quantas das vezes nós tomamos decisões motivados pelas circunstâncias que nós estamos passando. Mas eu quero dizer nessa noite, não permita que as circunstâncias determine qual vai ser a tua atitude. Eles se recusaram a cantar, pois sentiam que não havia motivo para celebrar. Eles não cantaram porque eles olhavam para si, olhavam para a situação e diziam: que razão, que motivo nós temos para cantar? E nós, irmãos, nós não teremos motivação para cantar enquanto as circunstâncias forem a motivação para o nosso cântico, para o nosso louvor. Sabe por quê? Porque se nós for cantar por meio das circunstâncias, tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Tem dia que você tem saúde, tem dia que você não tem saúde. Tem dia que as portas estão abertas para você, mas tem dia que as portas estão todas fechadas. Você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê solução. Por isso que a nossa razão de cantar, de louvar, de adorar, precisa estar no Senhor. É nele que precisa estar a razão do nosso cântico, da nossa adoração, porque não vai ser as circunstâncias que vão determinar se nós cantamos ou se nós murmuramos. A tristeza e a saudade os dominavam, eles estavam dominados pelo sentimento de tristeza e saudade da sua terra. Nós não temos razão para cantar. E quantos dizem, como aquele povo, cantar na doença? Estou doente, vou cantar o quê? Quantos dizem, vou cantar na provação, a prova que eu estou passando, que cântico eu vou cantar? Como vou cantar nesse processo que eu estou passando? Como eu vou cantar na luta que eu estou enfrentando? Como eu vou cantar na adversidade que eu estou vivendo? Como eu vou cantar? E assim muitos ficam a sua vida inteira justificando: não tenho razão para cantar, não tenho razão para louvar, não tenho razão para adorar. E irmãos, se nós observarmos a nossa vida aqui, Jesus nunca prometeu que seria fácil. Jesus nunca prometeu que aqui seria só mar de rosas. Jesus nunca disse que nós enfrentaríamos só coisas boas. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas ele diz: mas eu tenho dito isso para que em mim vocês tenham alegria, em mim vocês tenham paz. Então não faça das circunstâncias o determinante para você adorar, Quantas pessoas, quando estão bem, estão na casa do Senhor, mas quando a luta chega, se afasta. Nós precisamos ser constante, adorando e exaltando o Senhor. Irmãos, quem está dominado pela tristeza, pela decepção, pela amargura, não esboça uma reação positiva. Quem está dominado pela tristeza, ele não vai ter uma ação positiva, ele não vai reagir de forma positiva. Por isso que muitos quantos estão presos, quantos estão dominados. Quantas das vezes nós nos sentimos desse jeito, presos em situações difíceis, incapazes de nós encontrarmos alegria e esperança. Mas nessa noite nós precisamos quebrar as cadeias, nós precisamos romper as prisões, nós precisamos sair, nós precisamos olhar para frente, nós não podemos ficar presos no momento. Olha, interessante observar que um momento passa, mas se você fica focado, aquele momento nunca vai passar. Se você ficar focado na decepção, na luta, na dificuldade, ela nunca vai passar. Às vezes ela até está passando,
mas você está tão focado que você não está enxergando que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando. Mas o Senhor nessa noite, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Nessa noite o Senhor tem uma palavra para você. Não faça dos teus momentos uma prisão. Eu vou repetir, não faça dos teus momentos uma prisão. Um momento passa, mas se você faz dele algo que você fica sempre ali, é uma prisão que lhe prende e você não avança. Mas nessa noite nós precisamos romper os momentos, sabendo que Deus está cuidando de nós. O salmista, ele diz assim: o choro dura uma noite, o choro pode durar uma noite inteira. Ele não está dizendo que o choro dura, o choro pode durar uma noite inteira, mas ele diz: mas a alegria virá ao amanhecer. A alegria virá ao amanhecer. Irmãos, olhe nessa noite para o exemplo de Marta e Maria. Elas mandam chamar Jesus. Jesus vai ao encontro delas, mas só depois de 4 dias Jesus chega. Lázaro já estava morto, sepultado, cheirando mal. Jesus chega na casa ou na entrada da aldeia onde elas estavam. Aí manda chamar elas. Quando elas sabem que Jesus está chegando, elas vão ao encontro de Jesus. E quando elas chegam, elas dizem: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para elas e diz: o teu irmão há de ressuscitar. Aí elas olham para Jesus e dizem: eu sei, no último dia ele há de ressuscitar. Mas Jesus não estava falando do último dia, Jesus estava falando daquele momento. Mas elas estavam tão presas há 4 dias atrás, mas elas estavam presas. O seu irmão está morto, o seu irmão está fedendo, mas Jesus chegou e elas não conseguiam entender o mistério de Jesus ali. Quantas das vezes nós não conseguimos entender o mistério de Jesus, porque nós estamos presos lá no que aconteceu, no que não deu certo, no que não aconteceu. Mas Jesus está dizendo: se você crer, você verá a glória de Deus. Aí Jesus disse assim: me leva onde está a sepultura de Lázaro. Leva Jesus. Jesus chega diante do túmulo e Jesus diz assim: tire a pedra. E elas dizem assim: Jesus, já cheira mal. Mas Jesus disse assim: eu não te hei dito, se você crer, você verá a glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, tirar o foco das situações difíceis e colocar naquele que é, que faz, que tem e que opera na nossa vida. Então, o povo de Judá, cativo na Babilônia, quando pedem-lhe um hino, eles dizem: nós não temos razões, nós não temos motivos, nós estamos aqui. E aqui, irmãos, uma coisa eu observo, como eu disse, aproximadamente 50 a 59 anos eles estão ali. Talvez quando eles chegaram na Babilônia, eles cantavam, eles louvavam, eles levaram as harpas, então era sinal que eles cantavam. Mas agora o tempo passou, os anos passaram, e talvez eles pensaram: nós estamos cortados. Você lembra da profecia de Ezequiel, do vale de ossos secos? Aqueles ossos secos era a casa de Israel. Estava na Babilônia, estavam dispersos, mas o Senhor diz, esse povo diz: nós estamos cortados, já não tem mais esperança para nós. Mas sabe, irmãos, quando o Senhor, Ele corrige os seus filhos, não é porque Ele desprezou, o Senhor só corrige quem Ele ama, o Senhor só prova quem Ele ama.
Então o povo está na Babilônia, não é porque Deus desprezou, é porque Deus estava trabalhando para voltar eles para o trilho certo. Talvez a situação que você está passando é Deus te recolocando nos trilhos, no lugar da provisão, no lugar aonde você vai viver o propósito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então o povo não tem canção, empenduraram as harpas dizendo: a situação é tão difícil, nós não temos o que cantar. Talvez nessa hora Satanás riu e disse: venci. Eles não têm canção. Mas nessa noite eu quero observar com você também outra história, uma história diferente, de homens que tomaram atitude diferente, como está em Atos capítulo 16, versículo 22 ao 34. Para você entender, Paulo, ele se separou de Barnabé, e ele agora chama Silas para ir na segunda viagem missionária. Na viagem, eles encontram Timóteo, e eles chamam Timóteo para ir com eles. Em algum momento, eles desejam ir para uma região, e o Senhor não permitiu. E a Bíblia diz que de noite, Paulo teve uma visão em que o homem da Macedônia diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, entendendo que era chamado por Deus, direcionado por Deus, então eles vão para a região da Macedônia. E quando eles chegam naquela região, eles começam a pregar. Uma mulher chamada Lídia se converte. E a palavra do Senhor vai dizer que nesse intervalo, eles pregando, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, quando Paulo e Silas passavam, ela dizia: esses homens que nos anunciam o reino de Deus, eles são homens, servos do Deus Altíssimo. E Paulo, incomodado com a situação, então Paulo olha para aquela mulher e repreende em nome de Jesus o espírito que estava nela de adivinhação. Ela é liberta, aquele espírito sai, e os senhores, os donos daquela mulher que tinha lucro pelas adivinhação dela, agora ficam furiosos com Paulo e Silas, e eles mandam agora, eles levam ele diante das autoridades, acusam Paulo e Silas, dizendo que eles estavam trazendo uma doutrina diferente para eles, que eles estavam perturbando ali. Então eles rasgam as vestes de Paulo e Silas. Rasgando agora, eles vão colocar eles para apanhar. Irmãos, agora imagine, quem já apanhou de cipó sabe que é ruim. Agora imagine apanhar de vara. Eles apanharam de vara. E a Bíblia diz que foram muitos açoites. Eu imagino que as costas deles, os hematomas ficaram. E sabe lá se não quebrou algum osso. A Bíblia não registra, mas apanhando de vara e muitos açoites. E agora, quando eles apanham, eles não soltam Paulo e Silas, não, eles pegam eles e lançam na prisão, e colocam um guarda para guardá-los com segurança, como se dissesse: esses homens aí são perigosos, esses homens aí, eles precisam ser bem guardados, uma segurança para eles. Amarram Paulo e Silas pelos pés no tronco, e eles estão ali naquela prisão, amarrados, acorrentados, talvez sentindo dores, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, meus amados irmãos, eu fiquei pensando, perto da meia-noite, o que é a meia-noite?
Se nós observar, meia-noite significa um começo, um novo começo. Quando termina um dia e vai se iniciar outro dia, é como se dissesse assim: nós não vamos passar para o outro dia do mesmo jeito, nós não vamos entrar o outro dia do mesmo jeito, nós vamos ter uma atitude diferente. E a Bíblia diz que eles começam a cantar e a orar. E aí eu começo a me perguntar: o que foi que eles lembraram para começar a cantar e orar? Eu quero convidar você a observar o texto de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 10 ao versículo 12. Ele diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, talvez eles se lembram desse texto. O povo de Judá não lembrou, não tinham que lembrar, mas Paulo e Silas se lembram do que Jesus falou. Eles se lembram: exultai, alegrai-vos quando vocês forem perseguidos. Então os outros achavam que não tinha, mas Paulo e Silas, eles lembram do que Jesus falou. E nessa noite eu e você podemos lembrar do que Jesus falou, mas lembrar também que Paulo fala, Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Aí você diz: Paulo foi um homem que não sofreu nada. Já vimos aqui o que Paulo passa. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, Paulo está preso, mas ele diz: exultai, alegrai-vos. Não deixe que as situações tirem de vocês o louvor, não deixe que as circunstâncias tirem de vocês a adoração. Vocês precisam ter a atitude de adorar. Então lembrem, meus irmãos, nessa noite a escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Quando as provações vierem, nós podemos escolher cantar na prova e manter a fé. Podemos escolher acreditar que Deus está conosco e que Ele nos ajudará. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Que atitude nós vamos escolher no dia da prova, no dia da luta, no dia da angústia? Não se entregue aos momentos difíceis. Se refaça, se levante, se fortaleça no Senhor e vá em frente. É por isso que a palavra do Senhor, ela diz: sede firmes, sede constantes, sede firmes, sede constantes. Nós não podemos permitir que as situações tirem de nós o louvor. Você ainda canta na prova, você ainda canta na dificuldade, você ainda adora quando as coisas estão difíceis, quando você olha para um lado, você olha para o outro, e você vê tudo desmoronando. Qual é a tua atitude? O Salmo 11 diz assim: eu confio no Senhor, como dizem para mim, foge para as montanhas. Aí ele vai dizendo: o que pode fazer o justo quando os fundamentos se abalam? O que nós podemos fazer, irmãos, quando você olha para um lado, você olha para o outro e você não vê nada, você vê tudo desmoronando? O que você pode fazer? Aí o salmista continua dizendo: o Senhor está no seu alto e sublime trono,
dos céus ele contempla todas as coisas. É como se o salmista estivesse dizendo: ainda que tudo esteja desmoronando, o meu Deus está no trono, o meu Deus está no controle, ele não perdeu o controle da situação. Então, quando eu deixo de cantar, eu estou dizendo: Deus perdeu o controle. Quando eu deixo de cantar, eu estou dizendo: Deus não sabe o que está fazendo, eu estou perdido. Mas quando eu louvo, quando eu exalto, eu estou dizendo: o meu Deus está no controle de tudo. Às vezes, irmãos, nós faremos tudo certo, mas mesmo assim, a prova, ela virá. Paulo e Silas estão pregando, libertando vidas, e eles são provados, são lançados na prisão, açoitados. Talvez você diga: como é que eu vou cantar? Eu estou fazendo tudo certo e as coisas estão indo difícil. Eu estou caminhando na fidelidade, eu estou andando com Deus, sendo fiel a Deus, e as coisas estão desmoronando. Paulo e Silas estão fazendo a coisa certa. Mas sabe, irmãos, o fator determinante não é a prova em si mesmo, porque tanto o ímpio como o servo de Deus passa. Todos nós passamos por dificuldades, mas é como nós vamos reagir às situações difíceis é que vai determinar como vai terminar a nossa vida. O que vai determinar a nossa vida, o amanhã, é como nós estamos reagindo hoje às situações que nós passamos. Como você está reagindo? No meio da noite, com feridas em seu corpo, correntes em seus pés, eles louvaram a Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que aconteceu? Um terremoto abalou as estruturas da prisão, as portas se abriram e as correntes se soltaram. Sabe o que eu observo com isso? É que quando nós louvamos, a tristeza ela vai embora. Quando nós louvamos, a fé ela começa a brotar. Quando nós louvamos, quando nós cantamos, isso nos ajuda a manter a cabeça erguida e continuar crendo. Mas quando você começa a chorar, murmurar, reclamar, você anda de cabeça baixa, você não tem perspectiva do amanhã, do futuro. Mas quando você continua cantando na luta, na prova, você está dizendo: está doendo, mas eu sei que o amanhã é melhor, que o meu Deus está no controle de tudo. Então se levante hoje, acorrentado, algemado, ferido, chorando, não importa qual é a situação, a circunstância, se levante e comece a louvar e adorar o Senhor. A nossa escolha de fé pode não mudar as nossas circunstâncias agora, imediatamente. Talvez você começar a tomar uma atitude diferente, talvez não vai mudar imediatamente a tua situação, mas ela nos dará força e esperança para perseverar, para esperar, para aguardar o momento em que o Senhor vai se levantar e vai agir em nosso favor. Então, meus irmãos, a escolha é nossa. Quando enfrentamos provações, nós podemos nos recusar a cantar, afundando assim na tristeza, na amargura, ou nós podemos seguir o exemplo de Paulo e Silas, cantando e orando, mesmo nas prisões da vida, porque a fé transforma as nossas circunstâncias. Que nós possamos nessa noite escolher a fé, independentemente do que nós estejamos enfrentando. Talvez o mais fácil é parar,
Talvez o mais fácil é murmurar, é reclamar, é se calar, mas pela fé nós tomamos a atitude de adorar, de louvar o Senhor. Então lembre-se, mesmo nas noites mais escuras, o cântico pode nos guiar e a fé, ela pode nos libertar. Fique de pé nessa noite. Nós vamos ouvir aqui o irmão Maico e a irmã Regilane vão cantar um hino, e eu quero que juntos, nós adoremos ao Senhor. Eu não sei qual é a prova, a luta, a circunstância que você esteja passando. Talvez ela esteja tirando o teu louvor, ou querendo te parar, mas nessa noite nós somos chamados a perseverar, a